Tu tem algum transtorno, alguma outra condição mental? Ou de repente tu tem bastante alteração de humor durante o fluxo menstrual? Bom, se a gente tivesse nascido no início do século XX, a gente provavelmente teria ido para a faca para tirarem uma porção da parte frontal aqui do nosso cérebro, e na melhor das hipóteses a gente teria se tornado um zumbi. E na pior, deixa eu contar para você sobre a lobotomia, como ela surgiu, como era o procedimento e os resultados trágicos dessa cirurgia. Aviso então, galera. Numa parte pequena do vídeo eu detalho alguma coisa sobre um procedimento cirúrgico e falo brevemente sobre efeitos colaterais e morte de pacientes. Isso pode ser perturbador para algumas pessoas, então se tu não tiver minimamente ok, pula esse vídeo e a gente se vê no próximo, ok? E eu queria avisar também que eu pesquisei bastante para fazer esse vídeo, mas eu posso ter errado alguma coisa, então se vocês acharam alguma coisa errada aqui, por favor, se sinta super à vontade para escrever aqui nos comentários. Antes de eu seguir, eu peço para tu deixar teu joinha, compartilha esse vídeo com quem tu acha que pode se interessar por esse assunto, e se tu me seguir, liga todas as notificações, por favor. Essas são as minhas formas extras de apoio, e tu também pode virar membro. O nosso cérebro é super delicado. Eu tava assistindo uma biópsia para fazer esse vídeo, e ele é bem mole, com uma textura bem macia, que eu na verdade nem imaginava que era tão molinho assim. E fora da casa dele, da nossa cabeça, ele perde a forma dele por completo. Imagine então que é por isso que os médicos falam que em um acidente de alta velocidade, por exemplo, o nosso cérebro pode virar um purê. E até mesmo uma batida da nossa cabeça de encontro em alguma coisa pode causar danos bem sérios. Então essa parte aqui do cérebro por trás da testa, o lobo frontal, é sim uma das partes mais afetada por transtornos, mas também tem um grande papel em coisas que nos tornam um indivíduo, como a nossa personalidade, inteligência, memória, execução de movimentos voluntários, emoções e outras coisas. E em alguns casos, como por exemplo num câncer no cérebro, pode ser sim necessária a remoção de uma parte, mas no passado, e infelizmente em alguns cantos do mundo até hoje, os médicos achavam uma boa sair cortando para tentar erradicar aquilo que era chamado de loucura e outras condições. Então, como eu falei antes, o resultado disso, por que isso surgiu, como era feito, vou contar para vocês. No início do século XX, que para quem também é ruim de século, começa ali em 1901, tá? O tratamento psiquiátrico ainda era bastante ineficiente e a quantidade de pacientes psiquiátricos só aumentavam. E o que é conhecido como psicofarmacologia moderna só começou lá pelos anos 50. E antes disso, lá por 1830 e alguma coisinha, tinha o tal de niilismo terapêutico. Isso era uma ideia na medicina de que ao invés de testar muitas curas que diziam que fazia mais mal do que bem, o corpo era incentivado a curar a si mesmo, tipo, se esforça que passa. Mas talvez seja melhor do que sair cortando o cérebro, né? E que cada um devia ser o seu próprio médico. Daí, em 1935, o interesse pelo lobo frontal estava super em alta. E em um congresso de neurologia em Londres, o neuropsiquiatra Henry Claude, verificando a atual condição das pesquisas, declarou que alterar os lobos frontais modifica profundamente a personalidade dos indivíduos. Mas uma galera não deu ouvido a ele. E entre diversas cirurgias barbáricas da época, um neurologista português chamado Antônio Egas Moniz, em 1935, fez a primeira lobotomia. Ele queria interromper caminhos no cérebro porque ele tinha a teoria de que pessoas obsessivas e melancólicas tinham um transtorno das sinapses. E isso permitia que pensamentos não saudáveis populassem os cérebros. E então, para o cérebro fazer novas sinapses, dentro da ideia errada dele, para o cérebro fazer novos caminhos, ele instruiu o neurocirurgião Pedro Almeida Lima a fazer vários buracos nos dois lados da cabeça de uma mulher. Ela tinha como condições principais a esquizofrenia, ansiedade e depressão, e injetou etanol, álcool, para destruir partes do lobo frontal dela. Logo depois ele adaptou essa cirurgia e passou a cortar pedaços, chamando essa cirurgia de leucotomia. Ele operou em 22 pacientes de 27 a 62 anos, e alguns colaterais da cirurgia foram febre, vômito, incontinência urinária e fecal, diarreia e algumas questões oculares, como ptose, se não me engano, que é uma pálpebra mais caída que a outra, e uma outra condição que a posição do olho fica meio modificada, não é estrabismo. Também foram notados colaterais psicológicos como apatia,
dificuldade na execução de movimentos de forma voluntária, letargia, desorientação temporal e de localização, cleptomania e o que ele chamou de anormalidades na sensação de fome. Ele falou que os colaterais eram temporários e ele publicou que 35% melhoraram significativamente, 35% melhoraram um pouco e os outros 30% não melhoraram nada. E não falou nada sobre a possibilidade de alguém deteriorar depois da cirurgia. E assim, o que ele quer dizer com melhorar? Porque naquela época, se, por exemplo, uma mulher que falava tudo o que pensava ficasse catatônica, provavelmente isso era considerado melhorar. Ele teve muita crítica negativa, e o psiquiatra Sobral Cid, que emprestou, como se fossem objetos, os pacientes dele, do próprio hospital dele para o Muniz, ele denunciou a leucotomia. Porque quando os pacientes retornaram para ele, eles retornaram com uma personalidade assim diminuída, sabe? Eles estavam menos do que eles eram antes. E ele falou também que as mudanças positivas que o Muniz viu eram, na verdade, trauma cerebral e choque. Mas mesmo assim, diversos profissionais adotaram a cirurgia em diversos países, como a Itália, România, Cuba, Estados Unidos. E adivinha? Brasil. E um dos que quis fazer esse test drive, que foi o primeiro a fazer nos Estados Unidos, foi o neurologista Walter Freeman. E presta atenção que eu chamei ele de neurologista e não de neurocirurgião. Quando ele virou diretor do hospital do governo, que era um hospital que eles chamavam para loucos, ele passou a se interessar mais pela psiquiatria e era extremamente a favor de procedimentos cirúrgicos para o que era chamado de doença mental. Antes de descobrir o trabalho do Muniz, ele já estava seccionando vários cérebros em pesquisa, tentando futilmente descobrir a causa das neuropatologias. Em 1936, ele e o parceiro dele, um neurocirurgião chamado James Watts, usaram o método do Muniz. Depois, então, eles criaram um método próprio, onde a conexão entre o lobo pré-frontal e as estruturas mais profundas do cérebro eram cortadas extensamente a partir de um furo em cada lado da cabeça, e eles chamaram essa cirurgia de lobotomia, diferente do que o neuroportuguês tinha chamado, que era leucotomia. Mas o Freeman queria arranjar um método que não precisasse abrir buracos na cabeça, porque assim ele não ia precisar de hospital, de sala de cirurgia, de neurocirurgião. E como ele era uma pessoa super altruísta que queria livrar o mundo de doenças mentais, e supostamente ele queria que a cirurgia dele alcançasse pacientes que precisassem, pacientes em hospitais do estado, sem sala de cirurgia, sem cirurgião, sem anestesia e sem dinheiro. E assim, esse método que ele criasse também poderia ser feito por psiquiatras em hospitais psiquiátricos. E aí, fazendo isso, o que ia acontecer? Ele ia jogar a merda no ventilador, porque essa cirurgia que não precisava de cuidados maiores, digamos assim, poderia ser amplamente praticada por diversos profissionais, sem muitas restrições, sem muita burocracia, sem muitas regras e sem muito bom senso. Mas, sinceramente, pra mim não cola essa imagem de Madre Teresa de Calcutá dele. Se ele realmente fosse essa pessoa bem intencionada, ele teria ouvido os relatos de problemas que deram nas cirurgias anteriores, das críticas à cirurgia do Muniz. Isso pra mim é puro ego, ambição insaciável, imparável e mania de grandeza com uma borrifadinha de falsas boas intenções. Daí, inspirado por uma técnica de um psiquiatra de chegar no cérebro através do olho, da parte de cima aqui por dentro da pálpebra, o Freeman então fez isso só que com ferramentas diferentes. Ele decidiu usar um tal de orbitoclast, que o Muniz indicou para ele, que parecia um picador de gelo. E em 1945 ele foi na cozinha dele, pegou um picador de gelo mesmo e começou a praticar numa toranja, que é aquela laranja gringa com o interior vermelho, e em cadáveres, que é normal para médicos. Daí, em 1946, ele realizou o que ele chamou de lobotomia transorbital pela primeira vez. Ele fez isso, então, com a ajuda do picador de gelo, com a ajuda de um martelo, para entrar pelo olho e atravessar o lobo frontal rasgando tudo. Ele fazia isso em 10 minutos. E ele usava anestesia local, e para deixar o paciente inconsciente, ele usava eletrochoque. E ele fazia tudo isso sem sala de cirurgia.
Ainda bem que eu nasci em 85. Microfone virado ao contrário. Agora eu acho que o áudio vai ficar um pouquinho melhor. Então, como ele não precisava ficar preso em hospital, ele saiu Estados Unidos afora e ele fez isso em uma van que ele chamou de lobotomóvel. Ai, cara, eu não tô rindo, obviamente eu não tô rindo da lobotomia, é horrível. Ele fez isso pra sair demonstrando em hospitais e ele fez isso em 19 crianças. Algumas pessoas falam 12, sendo uma de 4 anos. E se tu quiser ver como ele fazia, eu vou deixar no primeiro comentário ou na descrição aqui do vídeo, tanto o vídeo lá do cérebro, quanto esse do procedimento dele fazendo. E assim, a câmera tá distante, tá bem atrás, assim, da maca do paciente. Não sei se é maca que chama, mas continua sendo forte. Especialmente se tu for uma pessoa que tem agonia com coisas no olho. Então fica a dica de assistir com uma almofada tapando o rosto, como a gente assiste filme de terror, ou não assistir. Então, como o método dele era super simples e bem mais rápido, ele passou a ser usado também em casos considerados mais leves. Nesses casos, ele considerava que uma cirurgia mais complicada, como a lobotomia tradicional, que precisava abrir o crânio, não era justificável, como se qualquer uma fosse. E aí, depois da lobotomia transorbital, alguns pacientes apresentavam, sim, uma agitação um pouco menor, mas também apresentavam apatia, passividade, falta de iniciativa, falta de concentração, uma diminuição na profundidade e intensidade da resposta dos indivíduos em relação à vida, demência, epilepsia, hemorragia intracraniana, abscessos no cérebro e alguns faleceram. Mas durante os anos 40, essa informação, assim como os colaterais de longo prazo, ficou contida. Imagina se não. E então, como a lobotomia era aparentemente um case de sucesso, o Muniz, o português, ganhou um Nobel da medicina. Daí, nos anos 40, a lobotomia foi amplamente praticada. Só o Freeman fez ou supervisionou 3.600 lobotomias até o final dos anos 60, e ele tinha uma taxa de mortalidade de 15%. E fica aviso de gatilho aqui de homofobia, galera. É estimado que 40% dos pacientes do Freeman eram homens gays, que eram lobotomizados com a intenção burra de mudar a orientação sexual deles. Nos Estados Unidos, só em 1949 foram feitas 5.074 lobotomias, em um ano. Até 1951, 2 anos depois, esse número já estava em 18.608 pacientes lobotomizados. O Freeman, com o aparente sucesso, apareceu bastante na mídia. Quando ele aparecia, ele fazia uma altíssima promoção da cirurgia e ele demonstrava o procedimento com movimentos cirúrgicos, assim, teatrais, e ele tinha uma personalidade super envolvente. Ele recebeu, então, muitos elogios pelo seu trabalho excelente na psiquiatria. James Watts, o neurocirurgião que fez as primeiras cirurgias com o Freeman, ele não gostava do método do Freeman, ele achava que ele estava sendo barbárico e extremamente negligente nas modificações que ele fez. Depois disso, eles deixaram de ser amigos e sócios. O Watts, ele era contra a técnica em si, contra a falta de esterilização da prática do Freeman e também contra a prática ambulatorial, que podia ser feita num escritório fora de qualquer sala de cirurgia. Ele conta que o hospital falou para o Freeman que, abre aspas, ele não é um cirurgião. E se ele quiser operar, ele tem que fazer a solicitação de privilégios cirúrgicos. Com o aumento, então, da regulamentação para a cirurgia e com os resultados desfavoráveis, a lobotomia foi, então, perdendo popularidade, assim como o Muniz e o Freeman. Ainda mais que, nesse período, os psicofármacos modernos, dentro da classe dos antipsicóticos, dos antidepressivos, dos reguladores de humor, dos ansiolíticos e até mesmo de medicamentos para TDAH, já tinham começado a surgir há algum tempo, lá pela metade do século XX, em 1950 mais ou menos. 40 mil pessoas foram lobotomizadas nos Estados Unidos, 17 mil na Inglaterra, 9.300 juntando Dinamarca, Noruega e Suécia. No Japão, os mais lobotomizados foram as crianças com problemas comportamentais. Na Alemanha, felizmente, ela foi feita pouquíssimas vezes. A União Soviética baniu a lobotomia em 1950 e no Brasil a técnica foi adotada até 1956, passando a ferir o Código de Nuremberg de 1947.
Esse Código de Nuremberg, ele era para regulamentar e conter também as experimentações feitas por médicos, os abusos de pacientes que ocorreram na Segunda Guerra Mundial. No final dos anos 70, quase não era mais praticada a lobotomia e era banida em quase todos os países. Em 1977, o Congresso dos Estados Unidos fez uma investigação e concluiu que o método reprimia minorias, violava direitos e liberdade de pessoas com transtornos. Na França, ela seguiu até os anos 80 e em alguns cantos do planeta ela ainda é feita. O Instituto Nobel passou a ser pressionado a partir dos anos 2000 porque queriam tirar retroativamente o prêmio que o Muniz recebeu em 49, mas eles informaram que o estatuto interno impede que eles não podiam fazer isso. Hoje, a gente tem cirurgias mais seguras, como a DBS, que é uma estimulação cerebral profunda. Eu acho que eles fazem um buraquinho muito pequenininho e entra eletrodos no cérebro. Essa cirurgia não arranca nada. E ela é feita para tratar algumas condições neurológicas específicas a partir da estimulação de algumas regiões específicas do cérebro. Sobre a DBS, para quem é formado em medicina no Instituto Grey's Anatomy, essa cirurgia que eu mencionei aparece no episódio do senhor que tem Parkinson e não pode caminhar com a filha no dia do casamento dela. Ela, inclusive, é uma opção bastante viável para mim, no futuro, pro tremor essencial. Mas é foda, porque sim, qualquer cirurgia vai ter algum risco. Qualquer cirurgia. Assim como medicamentos, assim como cruzar a rua. Mas a lobotomia criou medo generalizado na população, passada de geração para geração, em relação às cirurgias cerebrais. Em 1948, Norbert Wiener, matemático estadunidense, disse: a lobotomia pré-frontal tem virado moda, provavelmente não desconectada do fato de que ela facilita o cuidado de muitos pacientes. Deixe-me observar, de passagem, que matá-los torna o seu cuidado ainda mais fácil. Tchau, gente!